comprando em tendência de baixa ou se eu estou comprando em tendência de alta. Então, no momento atual, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, a gente ainda está com o mercado muito complacente, o mercado ainda está muito otimista, tá? Então, mesmo que o indicador do medo aqui está chegando à pontuação 13, geralmente é uma pontuação de reversão no curto prazo, a gente tem que tomar bastante cuidado, por quê? Porque ainda não vimos o período de depressão. Eu não vejo ninguém deprimido no mercado cripto ainda, por enquanto. Pelo contrário, eu vejo um monte de boca aberta fazendo grupinho no Telegram de construir escolinhas de joguinhos NFTs para se fuder junto com uma galera. É normal, tá? Então, basicamente, o que eu vejo ainda é a complacência. Eu acho que ainda o mercado não limpou os idiotas, não arregaçou com os búfalos, tá? E por isso que eu espero que o mercado tenha mais queda e que a queda ela seja lenta e gradual, porque vai nos dar um período longo de compra de bitcoins, um período mais prolongado, que pode durar 1 a 2 anos aí de compras em bastante decréscimo no preço, né? E analisando, então, a questão de quedas, né? Se a gente perder os 80%, o meu alvo de compra principal é pegar o último topo histórico e empurrar até os 80% de queda. 80% de queda seria se repetir os ciclos passados. 80% de queda é ver o Bitcoin a 12 mil dólares por um longo período de tempo, por alguns meses em 12 mil dólares e travados abaixo desses 4 suportes, né? E dessas quatro resistências também. Então, 12 mil dólares ainda seria um bom valor. Se perdeu os 84% que perdeu do ciclo passado, a gente poderia chegar até os 10 mil dólares aí no Bitcoin. Então, sim, se a gente repetisse outros ciclos de queda, a gente pode ver o Bitcoin valer, se ele perdeu os 84%, 10 mil dólares novamente e ficar por um longo período de tempo nesse valor, tá? Se caso a gente não consiga se recuperar dessa resistência. Eu ficaria otimista se a gente conseguir primeiro romper os 40 mil dólares, se manter acima, ver o S&P 500 tendo reação positiva, e aí sim, nessa região, e se o preço ficasse nesse comportamento aqui, eu ficaria bem mais bullish do que bearish, tá? Muito mais bullish do que bearish. Por enquanto, estou bearish porque estamos perdendo resistência, mas se em algum momento a gente conseguir estruturar uma tendência de alta, vou ser o primeiro a falar. Por enquanto, ainda estamos em tendência de baixa. Então, a gente tem no BTC aqui a oportunidade, talvez, de ver o Bitcoin a 10 mil dólares ainda, tá? Nós temos também no Ethereum, se a gente perder os 80% desde o seu último topo, a gente poderia ver o Ethereum a 945 dólares, praticamente 1.000 dólares, né? Com uma queda de 80%. Se ele perder 85% ou 90%, como aconteceu no último ciclo de baixa, a gente poderia revisitar o Ethereum a 500 dólares por unidade depois de um longo período de baixa. Lembrando que não acho que o mercado vai derreter numa velocidade abrupta. Na minha opinião, ele vai derreter aos poucos, tá? Se ele derreter de verdade, né? Se ele derreter, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber se esse ano vai ser realmente um ano como eu acredito que vai ser, com base nos meus pensamentos. Eu espero que os búfalos morram agora nesse período, tá? Nós temos ali recentemente, então, a cunha ascendente de baixa, no caso do gráfico do Ethereum. Então, geralmente é um sinal de reversão inverso, como se fosse o fundo dos deuses. Esse é o topo dos deuses, né? Porque o topo dos deuses e o fundo dos deuses geralmente sai de um triângulo ou de uma cunha ascendente e vem evoluir para uma cunha ascendente de baixa, e essa cunha ascendente de baixa faz com que o preço faça exatamente isso daqui, ele saia desse padrão de topo e crie uma nova onda de baixa, e depois lá na frente ele faça o ciclo inverso, né? Então a gente tem que ter paciência e calma para entender todo esse conceito aqui. E no gráfico do Ethereum /BTC, tanto no gráfico, aliás, dominância do Bitcoin segue subindo, então segue o sangramento das altcoins vai continuar ainda. No caso da Atom aqui, acredito que ela vai cair cada vez mais, tá? Então ela vai, na minha opinião, perder a média 8 aqui. Sigo shortado na Atom, né? Apostando ainda em mais queda na Atom. Acredito que o alvo dela vai ser lá embaixo.
e vai perder, na minha opinião, acredito que ela vai perder bastante valor ao longo desse ano. Vai ser uma das que vai sangrar nesse ano. E entre outras altcoins aí também, tá? Deixa eu dar uma olhada então agora o comportamento do Smart Money. Eu estava falando sobre o Smart Money e eu queria mostrar também o comportamento, não somente do Smart Money, mas das altcoins aí no geral, do Bitcoin no geral, tá? Então, recentemente, com a alta que nós tivemos no ano passado, nós tivemos alguns pontos interessantes. Aqui, quando o Bitcoin atingiu os 40 mil dólares pela primeira vez na história, nós tivemos uma venda gradual de 1.000 Bitcoins que tinham mais de 10 anos. Aliás, 10 anos ou mais. Tá? Estamos falando de Bitcoins que estão na rede, que estavam na rede de forma dormente, sem serem movidos durante 10 anos ou mais. Pessoas que viram toda essa alta, ou que tinham Bitcoin desde lá de 2011, e não venderam e começaram a vender. Então, a 40 mil foi um dos pontos de venda. Com 7 anos a 9 anos também, os Bitcoins de 7 a 9 anos, né? Que são os Bitcoins antigos, também começaram a ser vendidos. Justamente o oposto daquilo que o pessoal estava falando, né? Que as baleias estavam acumulando aqui nessas altas, não estavam. As baleias começaram a acumular aqui nessa região e agora aqui nessa região. Aqui que elas estão acumulando, tá? Nesses dois fundos aqui no valor de 30 mil. Por quê? Porque caiu 50% do topo anterior. Então, 50% do topo anterior, geralmente, os holders antigos, eles começam a estocar Bitcoin, começam a entrar em fase de acumulação e comprar. Mas sim, nós tivemos uma grande venda, uma grande queda, não só uma grande queda, mas sim um grande despejo de Bitcoins antigos, sendo vendidos de uma forma muito consecutiva. Aqui nós tivemos uma saída bizarra. Ó. Foram 10 mil Bitcoins no dia 11 de março de 2021. Ou seja, exatamente um ano após o ano do Covid, quase exatamente um ano após, porque foi 12 de março que aconteceu aquela queda de 50%, nós tivemos, então, uma venda de 10 mil Bitcoins que tinham 7 anos, de 7 a 9 anos de vida. Então, a gente viu o comportamento das baleias estarem vendendo seus Bitcoins e ainda estão vendendo seus Bitcoins enquanto a gente fez esses topos duplos aqui. Tá? Então, mais recentemente, nós tivemos mais 1.000 Bitcoins bem antigos que foram movimentados nessa região. Aqui, deixa eu pegar aqui, está dando alguma encrenquinha aqui. Então, nós tivemos aqui um pouco mais de 1.000 Bitcoins sendo vendidos nesse dia aqui, antigos, né, a 64 mil dólares, e agora, mais recentemente, a gente viu mais uma venda em 46 mil, ou seja, o mercado está ficando muito líquido, ok? Aí, recentemente, aí na última semana, que eu percebi que os holders estão segurando agora e parando de vender os seus Bitcoins mais antigos, né? Mas nós tivemos nesse ciclo uma realização de venda desses Bitcoins muito grande. E aí no inverno, né, no mercado em queda, nós temos ausência de muitas vendas antigas, nós temos geralmente comportamento de hold. O comportamento de hold, mas com pouquíssima demanda compradora. Então nós podemos perder a demanda compradora caso todo o mercado venha abaixo e o apetite ao risco do Smart Money caia bastante. Não tem interesse para a compra de Bitcoin, mesmo a esses Depois do patamares. curso, tu vai aprender a fazer dinheiro. É porque, na verdade, o curso é um complemento. Detalhe muito importante, os conteúdos fodas mesmo só liberam depois do 7º dia, tá? Antes do 7º dia, conteúdos mais introdutórios, mais simples. Então, para quem pede reembolso, né, o cara compra, pede reembolso, é porque o cara não entende ainda qual é o valor que os conteúdos que liberam após o 7º dia tem, tá? Porque tu aprende a fazer dinheiro depois do 7º dia. Nós vamos fazer agora o grupo do Mestres do Bitcoin, então só para quem compra o curso Mestre do Bitcoin vai ter acesso. Toda quarta-feira à tarde, a partir das 3 horas, nós vamos fazer as nossas lives exclusivas para os alunos, tá? Um grande abraço, fofos, tamo junto e até a próxima. Valeu, falou.